Olá, chegou o grande dia. Eu vou falar sobre o Lula. Não imaginei que eu ia demorar tão pouco tempo para falar do Luiz Inácio Lula da Silva. Não, mas calma. Eu quero trazer uma reflexão aqui que ela não é política. Ela é, de uma certa forma, psicológica. Eu conheço uma história de uma pessoa que ela tinha um comércio e ela, com esse comércio, obviamente, é um trabalho liberal, no qual ela tinha que sempre estar se atualizando, se organizando e evoluindo mesmo para conseguir atrair mais e mais clientes. Isso é uma dinâmica normal para quem tem algum tipo de comércio, né? E aí, em algum período de 2022 para cá, o comércio dela passou por uma queda. As pessoas pararam de procurar, pararam de consumir conteúdo, de comprar as coisas, né? No trabalho dela. E ela começou a sentir, né, esse distanciamento das pessoas. Obviamente a parte financeira começou a ficar em algum grau abalada. E aí ela proferiu a seguinte frase: isso é culpa do Lula. E aí eu ouvi aquilo ali, não quis comentar nada no primeiro momento, mas eu fiquei pensativo, né? Mas ok, deixei aquela conversa acabar, fui para minha casa e eu ia encontrar essa pessoa provavelmente uma semana depois, enfim. E aí, passou mais ou menos uma semana, eu recebi uma mensagem dessa pessoa falando: pô, o fulano de tal abriu um comércio que não é exatamente igual ao meu, mas conversa bem, a 500 metros do meu comércio, e o cara tá vendendo muito. O cara tá sem estoque já, tá vendendo muito, não sei o que tá acontecendo. E vale lembrar uma coisa, né? Vale destacar uma coisa. Geograficamente, o comércio dela era mais ou menos isolado, não tinha muita coisa em volta. Logo, 500 metros antes do dela, abriu esse outro lugar. E aí ela falou isso, né? Pô, o fulano lá tá com, né, estoque esgotado, já tá encomendando mais coisas, porque precisa ter, porque o pessoal tá comprando, caramba, tá dando super certo. E ela comentou isso comigo com certa admiração, sabe? Nada muito muito ruim, tá? E aí eu falei: deve ser o Lula, né? E aí ela meio que ficou quieta. E, e aí eu expliquei pra ela, falei: olha, eu entendo que uma troca de presidente tem um afeto, tem um efeito na economia em maior ou menor grau, mas me parece que você está colocando única e exclusivamente a culpa em uma pessoa e deixando de fazer a sua parte. E ela foi me ouvindo, foi uma conversa bacana. E é esse o ponto deste vídeo. Quantas pessoas passam por uma situação difícil, inesperada, e antes de fazer um exame de consciência correto, seguro, profundo e calmo, para entender por que, que as coisas estão acontecendo daquela forma. E isso pode ser para comércio, isso pode ser para relacionamento amoroso, namoro, pode ser casamento, dá para fazer com tudo que tem essa possibilidade de ter altos e baixos. Para entender o que de fato está acontecendo e propor a si mesmo algum tipo de movimentação melhor possível para lidar com aquela situação. Porém, quantas pessoas deixam de fazer isso para terceirizar a culpa? Isso é muito comum. Então, meu comércio não está indo bem porque é culpa do Lula. Ou meu trabalho não vai dar certo porque é culpa do colega que não me admira. Né? Meu namoro não vai dar certo porque a culpa é dela, porque a culpa é dele. E fica transferindo a culpa no sentido de que há um afastamento do próprio dever. O ponto aqui, gente, é o seguinte: é claro, quando a gente vê um erro acontecendo, é
é meio que natural que a gente consiga enxergar quem foi a pessoa que cometeu o erro. Não estou falando que a culpa não é de ninguém. Porém, isso não isenta a pessoa de assumir e cumprir com excelência as próprias responsabilidades. Ou seja, essa moça do comércio que eu estou contando essa história, ela poderia e deveria fazer o esforço possível para recuperar o seu comércio, em vez de colocar a culpa, ou seja, terceirizar essa culpa no Luiz Inácio Lula da Silva. E por que isso é importante? Ué, porque o cara abriu um comércio 500 metros antes do dela, com algo muito parecido com o que ela vende. E o cara estava lá vendendo. Então, claro que há uma crise, ninguém está ignorando a crise econômica, mas nesse caso específico, a culpa era do Lula ou ela que estava acomodada num fazer habitual que agora parou de dar resultado? Porque aqui está um ponto, a natureza de um comércio, de um trabalho que seja liberal e que você é um empresário, ou seja, dono daquela situação, é que você busque em algum grau se reinventar, fazer o seu produto chegar nas pessoas. Mas como as pessoas acabam se acomodando, como se elas tirassem dela uma certa responsabilidade. E é isso que faz com que as pessoas vivam uma vida medíocre, ou seja, poderiam dar muito de si, poderiam chegar a lugares muito bons, mas resolveram terceirizar a culpa de algo que deu errado e não fez um esforço pessoal para fazer algo crescer. E é aí que a coisa desanda. Porque se o homem precisa, né, crescer em maturidade, se as coisas precisam, né, estar minimamente ordenadas, se o homem deseja, por exemplo, a virtude, terceirizar a culpa e não realizar nada. Porque vamos lá, vamos dizer que a culpa seja do Lula mesmo. Não, a culpa é do Lula, você está certo. Seu trabalho parou, seu comércio parou de vender porque a culpa é do Lula. E agora, o que você vai fazer? Vai fechar o comércio? Vai embora? Vai desistir de tudo? Então, o exame que eu falei agora há pouco, esse exame de consciência é para saber por que a coisa desandou e ver o que eu posso fazer. Por isso que isso se enquadra também em relacionamentos. Ah, eu até quero ficar nesse relacionamento, mas ela é tão impaciente, né? Tá, tudo bem. E o que você pode fazer para ajudar a impaciência dela? Ou você é a gasolina para o fogo da impaciência dela? Esse é um ponto. Então não podemos ter uma vida arrogante dessa forma, porque isso é uma arrogância. Colocar a terceirizar sempre a culpa é um tipo de arrogância e de desconexão da realidade e principalmente de uma fuga das próprias responsabilidades. Então, aqui está um ponto muito importante, porque olhar essa dinâmica e parar de terceirizar a culpa ou de encontrar a culpa realmente que é do fulano, do ciclano, do beltrano, mas lembrar que, beleza, eu vi que a culpa é realmente do fulano, do beltrano, beleza. Tá, e agora você faz o quê? Agora você olha para a tua própria vida. Agora você vê o que você pode fazer. Porque tudo que acontece na vida, de uma certa forma, pede que a gente dê uma resposta para algo. Ah, tem uma crise econômica. Tá, o que eu faço? Tem uma crise no matrimônio. Tá, o que eu faço? Tem uma crise com os meus filhos. O que eu faço? É simples assim. E aí, fazer. E aí se estruturar. Está à altura do que a vida lhe pede. Isso, inclusive, é uma definição de magnanimidade que deu, né, o filósofo alemão tomista Joseph Pieper, quando vai falar da magnanimidade no seu livro As Virtudes Fundamentais. Magnanimidade é estar à altura daquilo que a vida lhe pede. Mas quando eu terceirizo e excluo a minha responsabilidade para ficar só terceirizando o problema, não vai ter magnanimidade e sim, vai sobrar mediocridade e abandono do potencial humano para o crescimento.